All the time. Since the beginning of cinema, All the time. you get to feel empowered like this and represented. This is what y'all feel like all the time? I would love this country too. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do site Aquela Velha Onda, mais um vídeo da saga Infinito, dessa vez o 18º filme, Pantera Negra. É um filme especial porque, além de ser um filme da Marvel, um filme importante para a história da Marvel e tudo mais, ele é um filme com importância social, em grande parte por ser um filme sobre questões raciais. Mas eu acho que, para falar melhor sobre isso, é melhor chamar outra pessoa. Estamos aqui com a... Nailar, formada em ciência política e mestre em direitos humanos, estudando relações raciais, com foco em povos e comunidades tradicionais de terreiro, que agora é uma nova nomenclatura para as religiões de matriz africana, levando para a questão de que elas também são povos e comunidades tradicionais, assim como os quilombos. E você também é uma fã do Pantera Negra. Marvete. Exatamente pela questão do que eu pesquiso, do que eu estudo, assim, e por ser muito nerd e gostar da Marvel, Pantera Negra é o auge pra mim de filme. O Pantera Negra, desde as origens dele, já era um personagem feito para discutir questões raciais. O Stan Lee, o criador dele, junto com o Steve Ditko, tinha muito interesse nessas questões. Se você for procurar a história do Homem-Aranha, histórias de outros personagens da época, você vai ver que havia essas questões nesses gibis, o que faz relevante a escolha do diretor Ryan Coogler para ser diretor e roteirista do filme. Ele trabalhou junto com o Joe Robert Cole para fazer o roteiro desse filme. Os dois são negros e a intenção dele era fazer, a intenção da Marvel era fazer um filme que discutisse isso. Uma das provas disso é que os dois roteiristas, quando eles terminaram o roteiro, eles colocaram essa fala no roteiro. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships, because they knew death was better than bondage. O encarceramento da população negra eu já vi na América, eu sei como é que é. Eu quero ser livre. E ser livre pra mim é morrer, porque nós temos várias histórias de muitos negros que foram caminhando pra água pra morrer. A nossa lógica é de morrer e renascer na ancestralidade, que é voltar pra África. E pro Killmonger morrer ali em Wakanda, ele estaria morrendo em casa. E eles achavam que a Marvel, a primeira coisa que eles iam tirar do roteiro ia ser justamente essa fala. A Marvel voltou pra eles e falou: não, é pra vocês fazerem mais disso. A gente quer mais, que o filme seja sobre isso. Inclusive, a história tem que ser mais sobre isso. A história dele acompanha o rei T'Challa, uma vez que o pai dele morreu lá atrás na Guerra Civil, e ele descobre, como rei, que o pai dele matou o irmão dele nos Estados Unidos e abandonou o sobrinho lá. Ou seja, esse primo que ele não conhecia pode ser uma ameaça que vai voltar e tentar tomar o reinado dele. Esse filme segue muito a estrutura narrativa do Thor, no sentido de que ele tem dois personagens, o herói e o vilão. O ciclo narrativo dos dois é paralelo. Os dois têm a mesma origem, eles estão querendo lidar com a morte dos pais. Um, que é o herói, aprende no meio do caminho os erros do pai e resolve ser melhor do que ele, enquanto o outro, que é o vilão, quer apenas buscar vingança e aumentar o ciclo de violência que causou a morte do pai. O T'Challa e a paternidade ali, a questão da ancestralidade ali, é uma discussão de uma população negra no seu solo, que não foram sequestrados, porque Wakanda não foi invadida, mas no caso dos vizinhos de Wakanda, que sofreram com a escravidão, que sofreram com a exploração, eles têm toda uma visão de mundo. Já o Killmonger, nós temos o que a gente chama da diáspora africana, que são filhos da África pelo mundo. Já é uma outra realidade. A gente tem que levar em consideração que aqueles que foram sequestrados foram os mais novos, os mais fortes, né? Para poder sobreviver à travessia e o trabalho. Esses mais novos não tiveram acesso à tradição. Nos povos africanos, a hierarquia é por idade. Então, os mais velhos é que sabiam a tradição, os costumes e tudo mais. Então, quando a gente pensa o Killmonger e que ele perdeu o pai muito novo, ele perdeu tanto o contato da tradição africana por não estar em Wakanda como T'Challa, como perdeu essas informações, os ensinamentos e o respeito à ancestralidade por ele ter perdido o pai muito novo. A gente consegue perceber a diferença de como o T'Challa respeita o que os mais velhos ali daquele ciclo falam, o que o T'Challa respeita do que o pai dele, quando ele encontra no momento espiritual, fala, e o que o Killmonger, quando ele vai pro lado espiritual e ele volta, né, depois de encontrar com seu pai, ele ataca os mais velhos, ele queima algo que é tradicional, porque ele não teve esse contato e essa informação. Existe muito peso dramático em cima disso, especificamente muito bem trabalhado com os excelentes atores. O fato dele ter vários personagens de vários pigmentos, e a gente consegue até ver essa diferença do pigmento do Michael B. Jordan, né? Houve um cuidado até na escolha, não eram simplesmente qualquer atores negros, um negro mais claro para representar aquele que nasceu na América, para os negros mais escuros para representar aqueles que estavam na África. Uma curiosidade a mais, tanto o Martin Freeman quanto o Andy Serkis, que são os dois brancos do filme, trabalharam no Hobbit, então com frequência no set eles eram chamados de os caras brancos
contos do Tolkien. Eu gosto muito da trilha sonora desse filme. O compositor Ludwig Göransson, eu espero ter falado o nome dele correto, viajou para a África, estudou músicas de várias tribos da África, instrumentos africanos, e misturou muito da estética de composição europeia, com muitas cordas e violinos, com os tambores africanos e os corais africanos, o que dá uma textura para a musicalidade. Esse filme, a música é linda, ela é gostosa. E ele fez isso junto com o rapper Kendrick Lamar, o que faz com que o filme tenha raps maravilhosos. Eu adoro a música desse filme, vale muito a pena procurar ela para ouvir a parte do filme. Além disso, a direção de arte desse filme ganhou o Oscar também, melhor direção de arte, porque eles estudaram muito sobre as culturas africanas e misturaram com uma estética que existe muito na literatura e na música, que é chamada afrofuturista. Muito do que o afrofuturismo diz, né? Que é pensar em tecnologia, pensar no futuro da população negra sem esquecer a ancestralidade, os costumes e as tradições. O laboratório da Shuri está o detalhe no chinelo, está os detalhes nas pinturas, que tem significado para os povos dali, né? O problema é que ele também é um filme de super-herói, o que é o grande defeito dele, porque ele tenta muito ser divertido com muita comédia, que é muito fora de lugar, como por exemplo nessa cena. You're recording. For research purposes. Delete that footage. Em que a piada não só não é muito boa, como assim que ela termina, ela tem um corte para outra cena que não dá tempo pro espectador, que achou ela engraçada, rir, e o que atrapalha muito a condução do filme, o ritmo dele. Ao mesmo tempo, as cenas de ação não são necessariamente mal dirigidas. O Ryan Coogler, ele é bom em dirigir, não tem como você ficar perdido no que tá acontecendo na cena. O problema é que elas não têm peso, a coreografia não dá a noção de que existe muito perigo pros heróis, especificamente pro T'Challa, com exceção da cena em que ele perde e morre. E mesmo nessa cena, quando ele perde e morre, você não sente que ele morreu, você sabe que ele vai sobreviver. Isso são nas cenas que não tem muito efeito especial. As cenas que são muito cheias de efeito especial, como a cena desse pôster aqui, elas incomodam muitíssimo mais porque os personagens não têm peso, eles não parecem existir de verdade, por serem efeitos especiais não parece existir nenhum perigo para eles. Especificamente essa cena termina com esse take aqui. Que é péssimo, é uma piada, não existe perigo para os personagens, eles terminam sem nenhum risco. Por conta de todas essas coisas, eu acho que tecnicamente, como filme, como roteiro, como direção, Pantera Negra é um dos melhores filmes da Marvel. Ele ficaria lá no topo entre os tops, se não fosse o fato de que o roteiro precisa ser de super-heróis, que diminui um pouco a qualidade, então eu coloco ele ali entre filmes muito bons da Marvel. A história dele se passa em 2016, uma semana depois dos eventos da Guerra Civil. Como eu disse, é uma semana depois que o pai do T'Challa foi morto no Guerra Civil. As cenas do flashback são as cenas dirigidas pelos irmãos Russo para o Guerra Civil. O vilão Ulysses Klaue, que aparece no filme, perdeu o braço lá atrás no Vingadores Era de Ultron. Nesse mesmo filme é falado que ele traficava vibranium de Wakanda, e o Bucky Barnes aparece nesse filme curado das questões lá de controle psicológico que ele tinha, o que significa que ele, como Soldado Invernal, deixou de existir, ele é outra coisa agora. Esse filme é chamado de Lobo Branco, que nos quadrinhos é um dos vilões do Pantera Negra, mas nesse filme é só o Bucky Barnes esquecido. Uma outra comprovação de que ele tá curado é que no meio do filme tem uma fala que a Shuri faz uma piada sobre isso. Great, another broken white boy for us to fix. Além disso tudo, o Stan Lee faz uma participação rápida como jogador no cassino que rouba os ganhos do T'Challa numa das mesas do cassino. And hold on for safekeeping. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique aqui no link pro nosso último vídeo e pro link da playlist completa. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e assistam Vingadores Guerra Infinita para a semana que vem. Até mais.